Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Júnior e aqui a gente acredita que todo aquele que se enganja, na busca da teologia, no conhecimento de Deus, tem uma vida cristã muito mais enriquecida e ampliada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. A gente vai agora para o nosso segundo vídeo da nossa série sobre o Evangelho e ansiedade. Então, você que está passando por problemas de ansiedade, não pode perder esse vídeo. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, como eu falei no vídeo passado, se você está acompanhando essa série, a gente está baseando a nossa série em Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Na semana passada, eu falei no vídeo anterior do versículo 22 e hoje o foco vai ser no versículo 23. O tema de hoje, que a gente vai tratar hoje, é ansiedade, é fruto de corações que não ponderam. E o que é ponderar? Grava isso. Ponderar é não analisar as coisas da vida com maturidade. Então grava isso na sua mente. O tema de hoje é ansiedade, é fruto de corações que não ponderam. Então, pessoal, como eu falei no vídeo passado, nós cristãos precisamos estar prontos para dar resposta para problemas que nós estamos vendo na nossa sociedade atual. E hoje no Brasil, um dos grandes problemas é o quê? É a ansiedade. Nós vivemos hoje no país mais ansioso do mundo. No vídeo passado, eu falei um pouco mais sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre o porquê o Brasil é o país mais ansioso do mundo, você pode ver no vídeo passado. Mas é por causa disso que nós precisamos ter respostas para esse tempo que a gente está vivendo. E a resposta não é só para nos curar da ansiedade. A resposta do cristão também precisa ser na perspectiva de curar essa sociedade ansiosa. Então eu e você precisamos estar atentos a isso se nós quisermos ser cristãos relevantes para essa cultura atual. E como eu disse, no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ansiedade. E o tema, como eu já falei, é ansiedade. É fruto de corações que não ponderam. A gente vai ler agora o versículo 22. Vou dar só uma passadinha no versículo 22 e a gente vai direto para o 23. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então observe bem, Jesus direciona a mensagem dele aos discípulos. A gente já viu que ele fez isso por quê? Porque antes ele estava falando para uma multidão. E agora ele queria falar de um assunto novo. E esse assunto só poderia ser falado porque só faria sentido para a igreja. Ele não poderia falar desse assunto para quem não é cristão, para quem não fazia parte da igreja, porque a forma com que ele ia falar, o conceito teológico que está por trás do assunto, não ia fazer sentido para essas pessoas. Então ele direciona aos discípulos essa mensagem. Por quê? Porque muitas das vezes o que Jesus fala para a igreja não vai fazer sentido para outras pessoas que não são crentes. E aí ele continua e fala: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então ele fala que tipo de preocupação que ele não queria que a igreja tivesse. Portanto, se ele está falando que era para a igreja não ter, é sinal de que aqueles que vivem uma vida ansiosa estão pecando contra Deus. Mas que tipo de ansiedade é essa ansiedade que é pecado contra Deus? Olha só o que ele vai falar no texto. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então, não são ansiedades patológicas, ansiedades por medo, ansiedades quanto a um problema físico. São ansiedades quanto a coisas essenciais para a sobrevivência humana. Então Jesus diz assim, não fiquem ansiosos quanto às coisas básicas para a sobrevivência de vocês. Esse é o ponto. E agora ele vai além. E ele vai mostrar pra gente o primeiro sinal do porquê essas pessoas, ou é porque nós vivemos uma vida ansiosa. Ou seja, como eu falei, ele vai mostrar pra gente que o fruto da ansiedade é um coração que não pondera, é um coração que não analisa as coisas da vida de maneira madura. Olha só o que o texto vai dizer. Versículo 23. A vida é mais importante do que a comida. Ele começa a trazer uma situação lógica pra gente. Olha só. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que as roupas. Ele traz duas situações que essas pessoas parecem que têm um controle. Ele fala, olha só, vocês estão preocupados com a comida, ou seja, com coisas essenciais para a sua sobrevivência. Vocês estão preocupados com as roupas, ou seja, coisas essenciais para a sua sobrevivência. Mas vocês não estão preocupados, por exemplo, com a vida de vocês. Vocês não acordam com medo que vão morrer.
sendo que vocês não têm controle sobre o corpo de vocês e sobre a vida de vocês. Vocês não têm controle sobre o número de dias que vocês vão viver. E nem por isso vocês vivem ansiosos por causa disso. Mas vocês estão ansiosos se vocês vão comer amanhã. Então Jesus começa a trazer aqui a sua lógica divina. E essa lógica divina é para trazer ao nosso coração ponderação. Uma análise madura sobre o tipo de coisa que tem nos causado ansiedade. Então a gente precisa refletir sobre as nossas preocupações. A gente precisa calcular se o problema que nós estamos tendo, nós temos dado a devida importância a ele. Porque muitas das vezes a gente está tratando um problema como se fosse uma coisa muito maior do que é. Então Jesus está trazendo essas pessoas para a realidade. Ele está falando, olha só, a vida é mais importante que a comida. Ou seja, a vida é uma coisa que é muito mais importante que a comida, porque sem a vida você morre. Mas nem por isso você fica preocupado com a vida. Nem por isso você acorda todos os dias da sua vida com medo que vai morrer. Nem por isso você fica contando os dias para saber quantos dias que você tem de vida. Você está entendendo? A lógica santa de Jesus é porque ele quer mostrar para nós que a ansiedade que tem brotado no nosso coração é fruto de corações que não ponderam seus problemas. Corações que não fazem análises maduras daquilo que estão vivendo. São corações que estão extremamente atarefados em se preocupar. Corações que estão extremamente atarefados em se preocupar nunca serão corações maduros, que farão uma análise madura sobre a situação que está vivendo e se realmente aquela situação está tendo a devida importância que ela mereceria ter. E além disso, uma outra coisa que esse texto nos mostra é que se nós não temos controle sobre a nossa vida, que é algo que é impossível você ter controle. Você pode se preocupar, você pode fazer academia, você pode ir no médico todo dia, você pode se cuidar, mas você não sabe quando você vai morrer. Eu também não. Então é por isso que a vida é muito mais importante que a comida. É por isso que Jesus está dizendo isso. É porque eu e você não temos controle sobre a existência. A gente não tem controle sobre o número de dias que a gente vai viver. Então, se a gente não tem nenhum controle sobre isso, que dirá sobre outras coisas? Você está entendendo o raciocínio lógico de Jesus? Isso aqui é muito importante para mim e para você. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar também, entre outras palavras, Jesus está dizendo para a gente o seguinte: se eu estou cuidando da sua vida, aquilo que você não tem controle sobre o número de dias que você vai viver. Agora, por que você está ansioso sobre coisas muito menores do que isso? Se Deus está cuidando da sua saúde, da sua vida, que é uma coisa que você não tem controle, você não sabe se você vai viver até amanhã. Então, você precisa entender que se Deus está cuidando disso, que é muito mais importante, que dirá das outras coisas da sua vida. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa que tem te mantido vivo até agora. Você está entendendo? Como muitas das vezes não faz sentido a gente estar preocupado com coisas que são muito menores do que, por exemplo, a nossa existência. O fator de você estar vivo hoje é um milagre, porque você não sabe como se defender de todas as coisas. Você não sabe como se proteger de todas as coisas, mas Deus está te protegendo. Deus está te dando vida. Então é por isso que eu queria te dar uma ilustração para a gente terminar. Teve uma vez que eu vi dois surfistas no meio do mar. Eu não surfo, mas eu vi essa cena. E aí eu percebi que tinha um surfista que estava muito desesperado, sabe? Se debatendo. E o outro do lado dele estava muito tranquilo. E ele falando, me ajuda. Aí esse surfista que estava bem tranquilo falou para ele assim, cara, tá raso. Por que você não bota o pé no chão? Aí ele foi, botou o pé no chão e se tranquilizou. E é isso que às vezes acontece com a gente. A gente tá tão desesperado que a gente não pondera o problema que a gente tem. A gente tá tão desesperado que a gente não coloca o pé no chão e pensa, cara, calma. Eu não preciso ficar tão desesperado por causa disso. Deus está cuidando de coisas muito maiores que eu não tenho controle, que é a minha vida. Então, pense sobre isso. Pondere sobre isso. Muitas das vezes, o que tem gerado ansiedade no seu coração não é uma doença. É o fato de você não ponderar os problemas que você tem tido. Você não analisar de uma forma madura o que você está vivendo. De você não colocar o pé no chão e ficar se afogando no raso. Muitas das vezes, o nosso problema é esse. A gente está se afogando no raso porque a gente não faz uma análise madura da situação que a gente está vivendo. Pessoal, então é isso. Esse é o nosso segundo vídeo. Semana que vem vai ter mais um vídeo sobre ansiedade, mas eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. E se esse vídeo tem te abençoado, deixe seu like, se inscreve no canal, curte esse vídeo,
Escreve alguma coisa no comentário aí se você não entendeu. Se você escrever depois eu posso fazer um vídeo sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que se você ficou até aqui, que Deus abençoe você. Um abraço, tamo junto.